No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Com o nosso Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras, trazendo sempre um convidado especial para falar da sua área de atuação e, claro, manter você muito bem informado. Já quero aqui no início desse programa agradecer a você que nos acompanha pelos nossos canais no Facebook e também no YouTube. Está com a gente pelo Facebook, é importante você marcar os seus amigos, compartilhar o nosso conteúdo, ajudar a divulgar a nossa programação. Agora, se você está com a gente pelo nosso canal no YouTube, é importante você fortalecer o nosso canal. Por isso, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, assim você receberá uma notificação toda vez que nós começarmos o programa e acompanha ao vivo aqui com a gente. Mas vou te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo aí no canal Rádio Grande FM no YouTube, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 4 anos aqui de programa Saúde e Bem-Estar. São diversos temas, diversos assuntos, diversas áreas da saúde e do bem-estar em que a gente bateu esse papo aqui com um profissional e que pode te ajudar ou ajudar alguém que você gosta, alguém que você queira compartilhar esse conteúdo. Então, está tudo à sua disposição, basta você se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM, você entra lá, programa Saúde e Bem-Estar, você tem uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Por isso, vamos juntos, a partir de agora, falar de mais um tema importante nesta sexta-feira. Hoje vamos falar um pouquinho de cuidados obstétricos, vamos entender um pouquinho mais a respeito desta área da medicina, desses cuidados especiais, aliás, de fases diferentes dentro de todo este processo, que é da geração, é da concepção e também, claro, depois do nascimento dos filhos. E quem vai nos ajudar ao longo desse nosso programa é a doutora Janaína Creer, que é médica obstetra e que vai bater um papo aqui com a gente para a gente entender um pouquinho mais a respeito disso. Boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Boa noite, Paulo. Seja bem... Eu estou bem-vindo também. Oh, meu Deus do céu. Não tem problema não, mas assim... Talvez mais fácil que o assunto do que o teu nome aqui. Não sei se eu falei corretamente, é Creer mesmo, né? É, Creer. Creer. Então tá bom. Então tá dito aqui a Janaína, mas ela é uma das obstetras mais especialistas nesse assunto que a gente vai trazer aqui no programa de hoje, para a gente entender um pouquinho mais de todo esse contexto. Aí por isso, Janaína, eu queria começar contigo, porque muita gente quando olha para o obstetra, para o médico que faz lá o parto e tal, observa ele a partir desse momento, quando na realidade ele tem um trabalho que antecede isso, que é muito importante. Mas antes eu queria falar contigo que você trouxesse algumas recomendações para um casal que pretende ter um filho. Resolveram que chegou o momento, que estão preparados para ter um filho juntos e fazer esse planejamento aí para engravidar. Quais são as recomendações que você daria a esse casal? Então, quando a gente pensa num casal que vai se preparar para a gestação, né, então existe todo um planejamento para se realizar. Então, normalmente a gente faz uma consulta pré-concepção e avaliação pré-concepção, idealmente do casal. Sim. A gente vai avaliar hábitos de vida, doenças prévias, tratamentos que estão sendo realizados, história familiar, que também Sim. é muito importante. E nesse conjunto a gente vai analisar fatores de riscos que podem contribuir para riscos gestacionais. Então, Sim. por exemplo, uma mulher diabética, uma mulher hipertensa prévia à gestação, ela tem como fator de risco desenvolver ou até ter essas doenças pioradas durante a gestação. São doenças que também podem causar alterações fetais, né, e Sim. parto prematuro. Então, quando a gente tem conhecimento dessas doenças, a gente acaba se precavindo e tendo uma orientação um pouco diferente. No entanto, mesmo que as pacientes não tenham doenças diagnosticadas, elas podem ter fatores de risco do mesmo jeito. Sim. Então, história familiar de diabetes, uma mãe que teve diabetes ou hipertensão na gestação também é considerado como fator de risco para essa mulher que vai querer gestar, né? Que não está gestante, mas que está se preparando. Alguns hábitos também são muito importantes, como tabagismo, consumo de álcool, mesmo que em pequenas doses para ambos, tanto o homem quanto a mulher.
porque o álcool ele tem um fator oxidativo das células e ele pode prejudicar tanto a qualidade do espermatozoide quanto a qualidade do óvulo e tanto ser fator de risco para aborto, por exemplo, quanto para doenças lá na frente da gestação, como pré-eclâmpsia, como restrição de crescimento, que é quando o bebezinho fica muito pequenininho, ou até parto prematuro. Sim. Então, na avaliação pré-concepção, a gente vai analisar muitos fatores e dentro desses fatores a gente vai traçar estratégias para tratar ou melhorar esse metabolismo antes de uma gestação, né? Outro fator importante, hoje muito comum, é as deficiências nutricionais, né? Então, tanto homens quanto mulheres, de acordo com o nosso estilo de vida, né? Então, a gente tem uma má alimentação, uma alimentação baseada em alimentos industrializados, sedentarismo, alterações de sono e estresse também podem contribuir como fatores oxidativos e piorar a qualidade tanto de óvulo, de espermatozoide, de endométrio, que é onde vai receber a camadinha dentro do útero que vai receber esse embriãozinho e que a partir dali vai formar a placenta. Então a gestação ela é muito complexa, ela envolve muitos órgãos, muitos sistemas. O sistema imunológico da gestação ele é totalmente diferente e complexo em relação a uma mulher da mesma idade que não está gestante. Então esse preparo é de extrema importância, porque muitas complicações que nós vemos na gestação têm início no período pré-concepção. E ainda dentro desse período pré, você citou já diversos exemplos, né, do que pode complicar essa questão do parto. Dentre os exames que se faz, tem a questão genética, por exemplo, porque às vezes a gente ouve dizer assim, ó, tem determinado casal que não pode, os dois não podem ter filhos porque a genética cruzada dos dois daria algum tipo de problema. Existe algo nesse sentido ou é mais raro? A pesquisa genética, normalmente ela é indicada quando o casal já teve algum filho com síndromes genéticas ou história de abortos, né, de repetição. E a questão de parentesco próximo? A consanguinidade, ela pode ter problema sim, dependendo se os genes têm, por exemplo, recessivos, né? Então, a gente não tem doença, mas tem uma história genética que não se manifesta clinicamente, mas tem ali nos genes. Quando ele cruza os genes de uma mesma família, aumenta o risco de ter alguma complicação, né? Hoje não é tão comum mais quanto era antigamente, né? Era mais comum. Mas a pesquisa genética mesmo, normalmente ela não é indicada para todos os casais, seriam para casais mais específicos, de acordo com o aconselhamento aí, de cada situação. Diante de tudo que você mostrou e exemplificou até agora, para mim parece muito claro, por exemplo, do papel dos dois aí dentro do casal. E a maior carga está sobre a mulher, porque é ela quem vai gerar essa criança, né? E talvez ela que vai sentir os efeitos de não ter passado por esse planejamento. Não que o homem não tenha sua importância, na verdade ele vai fazer parte daquele novo ser que será gerado. Então aquilo que ele tiver, ele pode de repente transferir mais para a criança do que para a mulher. Mas a responsabilidade da mulher ela é muito maior. Por isso talvez a importância que a mulher que nos assiste, que planeje, que ela tenha esta consciência que ela deva cuidar mais, né? Sim, a mulher a gente fala que é a casa do bebê, né? O útero é a casa do bebê até ele nascer. Então o útero ele vai receber muitas informações dessa mulher. Então informações relacionadas ao estresse, relacionadas ao estilo de vida, relacionadas à qualidade do sono, que é uma coisa que pouco se fala aí no pré-natal, mas que também interfere bastante no desenvolvimento desse bebê, porque no sono a gente faz muitas alterações imunológicas e hormonais que vão refletir também. Então, assim, a gente cuida muito da mulher, a mulher normalmente se sente mais responsável e precisa, assim, ter esse cuidado mesmo pré-concepção. Durante a gestação, a gente frisa muito a questão da alimentação, da atividade física, do sono mesmo e do controle de estresse, né? A gente vive num ambiente muito estressante, né? Muitos compromissos, a gente acaba não dando conta. E a mulher grávida, ela é muito mais estressada porque ela tem muitas preocupações ali com a gestação. E eu sempre brinco com as pacientes que ninguém conta nenhuma história boa de gravidez. As pessoas chegam para uma grávida e só contam tragédias, né? Então ninguém conta... Tá ruim, vai piorar um pouquinho, né? Ninguém conta a parte boa, né? Ah, mas vai piorar, mas... Então, assim, acaba isso gerando também um pouco mais de angústia aí nas gestantes, né? Você trouxe aí uma fala interessante, que questão nutricional, por exemplo, né? Ela é tão importante para a mãe,
mas para o bebê, né? Tem gente que fala assim, você tem que comer dobrado porque tem um bebê também. Não é totalmente equivocada essa informação, porque o bebê ele já passa a se nutrir daquilo que a mãe se alimenta também. Então, assim, a mãe não pode comer 2 vezes, mas ela tem que comer 2 vezes melhor. Então, quantidade é diferente de qualidade. Né? Então, o que a gente vê hoje é que se pega muito na quantidade, né? Então, precisa comer bastante. Em alimentos mais prazerosos, né? Então, mas eu tô com vontade de comer. E normalmente a vontade de comer nunca é vontade de comer brócolis, nem berinjela, né? A vontade de comer é vontade de comer um doce, algo mais gorduroso, algo mais, né? Um lanche, uma pizza. Então, assim, não é nesse sentido que comer por 2, mas no sentido de comer nutricionalmente melhor. E isso até, a gente, claro, nós estamos falando de Brasil, e quando a gente fala de Brasil, a grande maioria da população são pessoas de baixa renda. Você fala assim, você tem que comer bem, você tem que ter todos esses nutrientes. Fica meio difícil a gente olhar para uma família que ganha um salário mínimo nessas condições. Mas dá para comer bem mesmo sendo assim. Existem muitos nutrientes que fazem parte, né, da cesta básica, vamos dizer assim. Basta saber fazer as escolhas corretas também, né? Eu uso uma fala assim, que é uma alimentação consciente. Né? Então, por exemplo, a gente tem alimentos ricos em proteína, por exemplo, que é um nutriente muito importante e que não são caros, né? Então, por exemplo, a gente tem ovos, a gente tem fígado, que é um alimento muito nutritivo, que além do ferro, né? Na verdade, o fígado é o alimento mais rico em ferro que a gente tem. Ele é rico em ferro, ele é rico em proteína, ele é rico em vitaminas, ele é rico em vitamina B12. A gente tem os grãos, né, que podem ser ali alimentados, ter esse tipo de fonte também, né, uma proteína vegetal. Então, assim, a gente tem, e de acordo, por exemplo, rabada, essa coisa do osso, né? A nossa região proporciona muito isso também, dessa questão da agricultura familiar que nós temos aqui, de oferecer essa gama de produtos, né, que são mais acessíveis a todos, né? Diferente de algumas regiões do país que é um pouco mais limitado, industrializado, né? Acho que a região industrializada, a região, por exemplo, metrópoles, na verdade, elas têm uma deficiência nutricional muito mais que o interior, né? Porque, assim, por mais que a gente tenha dificuldade, né? Mas, por exemplo, uma mulher num quintal, ela consegue plantar uma abobrinha, uma mandioca. Exatamente. Então, né? Então, são fontes nutricionais boas. Ela mesma plantando ali, a gente também tira a questão do agrotóxico, né? Perfeito. Então, é possível você ter uma agricultura e uma hortinha ali para ter uma folha, couve é muito bom também, ele é rico em B12, né? Então, assim, folato. Então, a gente tem como manejar isso de uma forma melhor, a melhorar a parte nutricional. Nós já entramos um pouquinho já nessa questão aí do pré-natal, porque a parte de nutrição, a mulher já está grávida e está fazendo esse acompanhamento. Idealmente, né? Então, isso é importante fazer até no pré-concepção. Até no pré, né? Porque você prepara o organismo para receber isso, a gente já melhora essa parte nutricional, porque, na verdade, quando a gente descobre que está grávida, normalmente, no mínimo, a gente já tem 4 semanas de gestação. Então, esse preparo, ele vai suprir essa fonte nutricional, essa mãe já vai ter um suporte nutricional para nutrir essas célulazinhas e elas terem esse desenvolvimento mais apropriado. Entre assim, para ela já não chegar atrasada dentro desse processo, ela já preparou-se para... Porque ela vai ter uma perda maior dentro do período. Exatamente. Então, a gestação, ela tem uma carga de necessidade, então ela tem uma necessidade maior do que uma mulher da mesma idade que não esteja gestante. E o feto, ele absorve, ele necessita de nutrientes da mãe, como você falou. O que a mãe come, o bebê vai comer. Se a mãe se alimenta mal, o bebê vai ser mal nutrido. Se a mãe se alimenta bem, o bebê vai ser bem nutrido. A gente percebe isso muito no decorrer da gestação. Que legal. E aí nós estamos dentro do período de pré-natal, ela vem fazendo esse acompanhamento, recebe essas orientações, e ela precisa estar voltando lá na profissional para fazer esse acompanhamento dentro desse período. Qual que é o período ideal? A todo mês, a cada 2 meses? Quantas semanas dentro do período de gestação? A periodicidade de volta ao profissional dentro desse período? Normalmente, se a gente fala de uma gestação de risco habitual, né, que é pacientes que não têm nenhum risco de complicações, né, então
teoricamente teria sido avaliado no Sim. pré-concepção, né? A gente acompanha a gestação a cada 4 semanas. Sim. Até mais ou menos aí 34, 35 semanas. Após isso, a consulta já passa a ser primeira consulta quinzenal e após 37 semanas, toda semana, Sim. até o bebê nascer. E os exames vai depender exatamente dessa avaliação que é feita de acordo com o risco que cada um dos pacientes, exatamente. Né? Muda-se os tipos de exames que são feitos. Isso. Assim, a gente tem uma gama de exames que vão contemplar todas as gestantes, né? Que é a pesquisa de sorológicas, exame de urina, né, avaliação de anemia, glicemia, né, para rastrear diabetes. E alguns exames a gente vai individualizar de acordo com cada paciente, com história familiar, com Sim. história com antecedente gestacional, se for uma segunda, terceira gestação, com antecedente familiar. Sim. Então a gente vai individualizar. Além daqueles exames tradicionais, exatamente para ver a questão do bebê, como a ultrassom, por exemplo, as frequências cardíacas e tudo mais, também faz parte desse pacote. No pré-natal, após 14, 15 semanas, a gente consegue avaliar o batimento cardíaco no consultório, né, através do sonarzinho, né, a gente consegue escutar o coração do bebê. A gente tem uma ideia ali de medidas indiretas, tanto a questão do batimento cardíaco, quanto a medida da altura uterina, que é uma forma indireta de avaliar crescimento fetal, o que hoje acaba sendo um pouco meio antigo, porque nós temos um ultrassom que nos apresenta medidas muito mais fiéis e métodos muito mais fidedignos aí em relação ao crescimento fetal. Sim, mas vamos agora caminhando já para o final dessa gestação, aquela mãe está lá ansiosa para aquele bebê, a família como um todo, né? E as mães ficam naquela questão, vou ter o parto normal, vou ter cesariana, também isso passa também por uma avaliação médica, porque não depende apenas da vontade, depende de condições clínicas para isso. Mas quando ela decide pelo parto normal, aí entra aquilo que a gente falou agora há pouco, e muita gente não fala a coisa boa, mas só fala o ruim. Não, mas dói demais, é muita dor, a gente até brinca, dói mais que a dor do parto, né? Então já coloca na mulher esse peso de que ali é um momento de sofrimento, né? Gostaria que você falasse um pouquinho de técnicas que podem ser utilizadas aí para dar um alívio para a mulher nesse momento tão especial. Então, essa questão do sofrimento a gente trabalha durante todo o pré-natal. Então, a gente desassocia dor do parto com sofrimento. Como eu particularmente trabalho muito com o parto, então eu tenho um trabalho muito todo dia, toda consulta, a gente conversa muito sobre essas dúvidas em relação a esses anseios, esses medos, porque na verdade o que eu converso muito com as pacientes parto é para quem pode, não é para quem quer. O parto é para mulher saudável e bebê saudável. A cesárea, ela deveria ser feita em situações de emergência, né? Ela é uma cirurgia e cirurgias são realizadas com indicações, né? Então, baseando-se nesse pressuposto, o parto deveria ser um momento de alegria. Porque se eu estou ali tendo a possibilidade de ter um parto fisiológico, um parto espontâneo, um parto natural, porque tanto eu quanto o meu bebê estão saudáveis. E aí a gente desassocia isso do sofrimento. Porque a dor, ela faz parte da vida. Então, muitas vezes a gente vai ter alguma dor, mas a dor do parto é aquela dor que não vai te trazer nada ruim. A dor do parto é aquela dor que vai te trazer seu filho, momento pós o parto de muita alegria, de muito êxtase. As mulheres que passam pelo parto, elas relatam que é uma experiência modificadora, transformadora, e que elas saem dessa experiência muito diferente do que elas entraram. E aí elas ressignificam essa questão da dor. É que a gente tem uma ideia de parto, de um período obscuro na medicina, onde o parto normal, ele era muito desassistido. Então, as mulheres eram largadas, sem assistência, sozinhas, muitas vezes sofrendo aí violências por parte da equipe, e foi associado o parto a esta situação. E pode até voltar um pouquinho mais no tempo, quando as mulheres tinham com as parteiras lá em lugares afastados, que não tinha nem mesmo acompanhamento médico. Mas às vezes com as parteiras elas eram muito mais respeitadas. Elas tinha muita experiência ali, né? Muita experiência então assim, envolvida elas ali, né? tinham muita... elas sabiam muito o que elas estavam fazendo, porque
Parece bobo o que eu vou dizer, mas parir é fisiológico. É igual fazer xixi, fazer cocô, beber água, respirar. A gente não precisa ter técnica para parir. As mulheres parem desde que o ser humano existe na Terra. Então não existe uma técnica para parir. Tanto é que eu não faço parto. Quem faz o parto é a minha paciente, é a minha gestante. Eu estou ali para dar apoio, para monitorizar ela e o bebê, para estar ali ao lado dela, como eu te disse, o que quer dizer obstetrícia, né? Que é estar ao lado, dar apoio, no momento que ela pensa em desistir, no momento que dá aquela desanimada. É mais na questão psicológica do que física mesmo, Você está ali porque você acompanhou esse pré-natal durante todo aí 9 meses no mínimo, e ela confia em você e ela sabe que tanto ela quanto o bebê estão bem monitorados. Então, a gente acaba... Sim, eu até ia te falar sobre isso agora, porque assim, claro que você tem o teu lado profissional que está envolvido ali com aquela paciente, mas não tem como você não ter uma ligação emocional com esse paciente, porque você acompanhou 9 meses, você está presenciando talvez um momento mais lindo para aquela pessoa e você faz parte daquela história também, né, Jane? É muito bonito, assim, eu digo que fazer parto é muito mais do que uma profissão, assim, né? É um momento muito bom mesmo. A gente acaba se ligando muito às famílias, a esses bebês, as minhas pacientes acabam voltando depois com as crianças crescidas, né? E a gente vai acompanhando esse crescimento das crianças. E a gente acaba criando mesmo um laço de amizade. Né? No parto, eu falo que às vezes eu me emociono tanto quanto elas, né? Familiares que como os familiares, assim, a gente às vezes chora junto, né? Porque realmente é um momento muito sublime, né? Eu costumo comparar ali o parto como a um presente de Deus, assim, como se Deus realmente estivesse dando de presente para aquela mãe e para aquele bebê, aquele momento ali de nascimento, né? Porque o nascimento, por via natural, ele é muito diferente de por via cirúrgica. Né? Então, existem indicações para cesáreas são ótimas, eu não sou contra a cesárea, mas cesárea é um procedimento médico, é um procedimento invasivo, cirúrgico, né? É uma cirurgia, tem riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Existem complicações que vão surgindo ao longo da vida, né? Então, não intraparto, não no meio da cirurgia e nem às vezes no pós-imediato, mas algumas alterações que vão surgindo ao longo da vida daquela mulher. Aí, na hora da escolha, ser pesado, deve ser muito pesado esse pró e contra, né? Então a gente sofreu aí na década de 70, 80, uma glamorização da cesárea, né? Existe um termo até chamado de industrialização da cesárea, e isso hoje tem se tornado um ponto aí de reflexão e se voltado à questão mais natural do parto. Na verdade isso já é incentivado por todos os profissionais para que se conduza para fazer o parto natural e não mais pela cesárea. A gente até falou da questão, falando do sofrimento lá, né? Mesmo que se tenha dor no parto normal, ela é momentânea, depois passou. Ah, vou trocar pela cesárea que eu não quero sentir nada. Aí depois tem que ficar 30 dias dentro de um processo de recuperação, às vezes sentindo muitas dores o tempo todo, correndo os riscos que você bem colocou. Tem até a própria questão estética, hoje menos, mas no passado tinha a questão estética, que a mulher ficava com marcas, com cicatrizes. Mas então, ou seja, quando se coloca na balança dá para ver que o natural é muito melhor, com toda certeza. Nós estamos falando aqui de cuidados obstétricos, né, e falando a respeito aí das escolhas que os casais devem fazer na hora que decidirem ter os seus filhos. E para isso, claro, você que nos acompanha pelo Facebook, é importante que você compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos, ajude a divulgar aqui a nossa programação. Está com a gente aí pelo YouTube, é importante que você deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva aqui no nosso canal. Estamos conversando aqui com a doutora Janaína Crer, que é médica obstétrica, está nos falando aqui desde a pré-concepção, desde quando você decide a ter lá filho com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu namorado, com a sua namorada, enfim, a forma como você queira conceber esse filho, até o momento em que essa criança ela é gerada, todos os cuidados. E nós estamos aqui falando do momento do parto. Nós vamos andar um pouquinho mais à frente. Essa criança nasceu, essa criança veio ao mundo, se vocês tiveram todo esse acompanhamento feito por vocês lá. E aí qual que é o período em que a mãe deve ainda ter essa preocupação em ter esse acompanhamento com os médicos e para ver a saúde tanto dela quanto do bebê? Após o nascimento, o bebê é do pediatra,
né? Daí não é mais do obstetra. O obstetra é pediatra de feto, né? Sim. É o médico do bebê enquanto está na barriga. Mas essa mãe, ela deve retornar normalmente a consulta entre 7 e 10 dias, para a gente avaliar a questão do sangramento pós-parto, como é que está a amamentação, em caso de parto cirúrgico, cicatriz. Sim. E aí já entra uma outra área da medicina, que entra o pediatra e é o próprio médico para ela, o próprio dito, que vai fazer um acompanhamento. Então, disso, daí né? ela volta para o obstetra, né? Então, sim. A gente vai fazer esse acompanhamento do Separam, pós-parto, assim. a gente só não cuida, daí não olha o bebezinho, né? A gente estava falando agora dessa questão do parto normal e que você trouxe todos os fatores positivos da mulher quando ela faz por essa escolha. Quando ela faz essa escolha, também tem essa questão de local, né, onde que isso vai ser feito, né? Ou seja, quais as vantagens e desvantagens de cada opção. Olha, porque existe mulheres, eu quero ter na minha casa, não, eu tenho que ir para um hospital, enfim. Como é que vocês lidam com essa questão de escolhas da mãe em relação ao local desse parto? Então, o CRM, ele não vê com bons olhos o médico assistir parto domiciliar, né? Pelos olhos do CRM, né, que é o nosso conselho, lugar de médico é no hospital ou em locais com uma assistência de estrutura, né? Mas existem equipes de enfermagem que assistem partos domiciliares, Sim. né? Existe aí uma necessidade também dessa paciente ser baixo risco, não ser alto Sim. risco, ter tido um bom acompanhamento pré-natal e ter uma pessoa que esteja assistindo Sim. ela em casa. E quando você coloca essa questão dessa orientação que se tem, que o Conselho de Medicina dá, porque nós estamos falando assim, por mais que esteja tudo bem, é sempre um risco. E se houver esse risco, vocês precisam estar próximos ou ter à mão algo que possa garantir exatamente a saúde desse bebê e dessa mãe, né? Exatamente. Então, assim, é justamente por isso que o CFM não vê com bons olhos médico assistir parto domiciliar, né? Porque em caso de emergência, muitas vezes a presença do médico não é suficiente para fazer uma boa assistência, né? Então é necessário medicamentos, às vezes oxigênio e às vezes em casa a gente não vai ter toda essa estrutura, né? Mas existe essa possibilidade. Ô, Janaína, aqui dentro desse nosso bate-papo, que passou muito rápido, nós estamos já caminhando inclusive para o final aqui do nosso programa, mas dentro de tudo que nós abordamos aqui, de forma superficial, tem muita coisa que a gente gostaria e poderia estar falando, a gente pode até ter outras oportunidades para falar. A leitura que eu fiz da forma como você cuida e você tratou todos os assuntos, que você tem humanizado o máximo possível esta relação entre a médica, obstetra, entre a mãe, entre a criança e o teu trabalho conduz isso. Eu acho que isso é fundamental dentro desse processo todo. Quando a gente fala dessa decisão dos pais de terem filhos, eles entregam na mão desse profissional, que no caso é você, a vida não só da mulher, mas como da criança também. Traz uma responsabilidade para você como profissional, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Então, a obstetrícia é uma área na medicina muito negligenciada, né? Então, assim, não se trata a obstetrícia com o devido valor que realmente ela tem, né? Então, se a gente for pensar, a partir de uma boa obstetrícia, você vai ter uma criança que vai ter saúde ou doença para o resto da vida. Então, é um peso muito grande. Então, é uma responsabilidade muito grande mesmo. Perfeito. E essa conscientização é fundamental, né? Porque todos nós, quem quer ter filho saudável. E às vezes achar que depois quando nascer eu vou ver como é que... Não, você tem que cuidar antes. Então, exatamente. Voltar lá naquele início que a gente começou o nosso programa. Exatamente. Né? Tem uma pediatra, eu não vou saber o nome dela, mas ela disse que quando a criança nasce, acabam suas oportunidades. Porque daí a gente vai trabalhar com consequências. Né? Então, o período para prevenção é a pré-concepção desses pais, então preparar esses pais para entregarem bons genes, entregarem boas condições celulares, né? Porque nós começamos com 2 células, né? E ter um ambiente que proporcione um desenvolvimento ideal, né? Então, o melhor desenvolvimento, o melhor potencial genético que essa criança pode ter. E isso depende muito do ambiente que ele está. Muito bem. Sim, a gente vai chegando ao final do nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Espero que vocês tenham gostado do que a gente trouxe aqui. Aliás, para mim ficou muito claro pela forma como a doutora Janaína colocou, né, de uma forma simples, né, direta.
E eu quero te agradecer, tá, pela disponibilidade de ter aceito o convite de estar aqui para bater esse papo com a gente. Tem muitas coisas aqui que ficaram sem a gente conseguir abordar, mas já deixo aqui de antemão um segundo convite de você estar aqui conosco em uma outra oportunidade, para que a gente possa falar um pouquinho mais dessa área que é apaixonante. Obrigado por estar aqui com a gente. É apaixonante. Eu que agradeço, porque realmente falar de obstetrícia, muitas vezes a gente não tem tanta oportunidade, né? Eu falo que eu fiz o caminho inverso, eu fui fazer obstetrícia, que é o que as pessoas começam, mas acaba largando, indo fazer ginecologia só. E realmente eu sou apaixonada pela obstetrícia, é apaixonante. E a gente pode modificar realmente o futuro de uma criança, né? O futuro de um novo ser aí através de um bom pré-natal, de um bom preparo, de bons cuidados obstétricos. Aliás, a tua desenvoltura aqui em bater esse papo aqui com a gente também já tem uma razão. Você também tem sempre uns vídeos aí nas redes sociais. Como é que as pessoas que quiserem te acompanhar, como é que te encontram? Então, eu tenho um Instagram, né, que eu converso muito sobre essa questão aí de parto, da importância desse cuidado pré-concepção e de gestação, né, @Janaína com Y, Creer. Isso. Vocês deixam aí nos comentários. Tá, já vai ficar aí o nome no nosso rodapé dela aqui, aí, ó, apareceu ali. Tá na tela, como é que é o nome? Daí é aí Janaína com letra minúscula, Creer com letra minúscula, tudo juntinho. Tá certo, tá feito então. E mais uma vez, obrigado a Janaína, obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook, compartilhe, marque seus amigos, esteve com a gente pelo YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Nosso Saúde e Bem-Estar está ficando por aqui. Na próxima sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta. Um abraço, até lá.